Olha, quando a gente fala em adoração, o que vem à cabeça? Música, talvez? Aquele momento do culto de domingo? Bem, hoje vamos mergulhar numa perspectiva nossa muito mais antiga, muito mais profunda. A gente vai descobrir que a verdadeira adoração, na verdade, não é bem um evento, mas sim uma jornada transformadora e com um destino bem específico. Então, bora começar essa viagem. Essa citação que a gente tirou do nosso material de base, ela bate de frente com a nossa visão moderna, né? Pensa bem, muitas vezes a adoração vira um produto, algo para ser consumido. Mas, se tudo isso que a gente faz, a produção, a performance, o marketing, não é a essência da coisa, então, o que é afinal? Então, a resposta, pelo visto, está toda em mudar a nossa perspectiva. A adoração não é sobre a performance. Não é o show. É um movimento intencional em direção a algo, ou, para ser mais exato, em direção a alguém. É uma viagem, não um espetáculo. E o destino final dessa viagem é a presença manifesta de Deus cara a cara. E aqui a gente vê um contraste, fundamental. De um lado, o modelo moderno. O foco está todo em nós, na nossa habilidade, na qualidade da música, sabe? Quase como se fosse uma audição para ídolos. Mas aí do outro lado, o modelo antigo, o modelo baseado na presença, ele vira essa lógica de cabeça para baixo. O foco sai do eu e vai para Deus. A meta não é impressionar uma plateia, mas sim ter um encontro íntimo com o Criador. Ok, mas como é que a gente navega nessa jornada? A boa notícia é que não precisamos de inventar a roda. A fonte que estamos a analisar aponta-nos para um mapa antigo e super detalhado, o tabernáculo que Moisés construiu lá no deserto. Cada peça, cada ritual, tudo era um passo num caminho pensado, deliberado, para chegar na presença de Deus. Então esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai percorrer esse caminho passo a passo, começando lá fora, nos pátios, e indo cada vez mais para dentro, cada vez mais perto do coração de Deus. Vamos lá! Certo, a nossa jornada começa aqui, nos pátios exteriores. Pensa nisso como a área pública, o lugar acessível para todo mundo. É o ponto de partida, onde a comunidade se encontrava. E o primeiro passo é passar pelas portas. E olha, a entrada não é nada silenciosa ou tímida, não. Pelo contrário, é feita com algo que a Bíblia chama de Shabach. E o que é isso? Não é um cântico suave, é um grito, uma declaração alta, triunfante sobre quem Deus é e o que Ele fez. É tipo anunciar a grandeza dele para todo mundo ouvir. É assim que se entra. Depois de entrar, a primeira paragem é o altar do sacrifício. E para entender isso, essa anedota do autor sobre a caixa de areia é perfeita. Sabe como é? A gente quer brincar, mas quer que seja com as nossas regras. Só que, para entrar no espaço de Deus, a gente tem que jogar segundo as regras dele. Então, o ponto central é esse. O altar representa a submissão. Significa render a nossa vontade, os nossos planos, as nossas regras. E o mais doido, o paradoxo, é que é justamente nesse ato de submissão que a gente encontra a verdadeira liberdade. Quando a gente reconhece de quem é a caixa de areia, aí sim a gente fica livre para aproveitar de verdade. Agora, a gente deixa para trás aquele espaço público barulhento dos pátios e entra na tenda sagrada, o lugar santo. E aqui, a atmosfera muda completamente. A nossa viagem está a ficar mais íntima, mais pessoal. Logo na entrada do lugar santo, a gente encontra a pia de bronze. E o mais fascinante, ela foi feita com espelhos. Pensa no simbolismo. Antes de poder ministrar Deus, a gente precisa de se ver como realmente é. Deixar que a verdade dele nos revele e nos purifique. É um passo de humildade, de honestidade, que é nosso essencial para poder aprofundar a intimidade. E este slide aqui, ele mostra essa mudança de forma brilhante. A gente sai do barulho e do cheiro de sacrifício e entra no silêncio e no aroma de incenso. A gente sai da luz do sol, que ofusca, e entra no brilho suave do candelabro de ouro. O propósito muda completamente. Deixa de ser um ministério público para as pessoas e passa a ser um ministério íntimo para Deus. A analogia é perfeita. É como sair de um piquenique em família e ir para um jantar romântico a dois. Lá dentro, a gente encontra o candelabro de ouro. E aqui, atenção, tem uma distinção super importante. Muitas vezes a gente lê castiçal, mas isso está errado.
Um castiçal segura uma vela, certo? E a vela queima-se, consome. Mas isto aqui era um candelabro com lâmpadas que precisavam de ser sempre reabastecidas com óleo, que é um símbolo do Espírito Santo. A ideia é, nós não nos consumimos, nós somos o vaso para a luz dele. E os detalhes, gente, são incríveis. O candelabro era todo decorado com flores de amendoeira. E em hebraico, a palavra para amêndoa é shaked, que significa, olha só, aquele que desperta. A amendoeira era a primeira árvore a florescer depois do inverno. Então, o candelabro não é só sobre luz, entende? É sobre despertar espiritual, é sobre vida nova, sobre aquele zelo que vem quando se está cheio do Espírito de Deus. Ok, vamos recapitular. A gente já passou pelas portas do louvor, pelo altar da submissão, pela pia da purificação e pelo lugar da intimidade. Agora, chegamos ao destino final, o clímax da nossa jornada, o lugar santíssimo. Atrás daquele véu super espesso, bem no coração do tabernáculo, está a Arca da Aliança. E isto não era só um símbolo, não. Era considerado o próprio trono de Deus aqui na Terra. O ponto de encontro exato entre o céu e a terra. É o epicentro da presença de Deus. O objetivo de toda esta jornada. Mas calma lá, não se podia simplesmente entrar ali. A fonte que estamos a ver descreve 5 ingredientes essenciais. E, na verdade, são posturas do coração. Começa com o louvor, que é a chave que abre a porta. Depois, precisa-se de humildade, que é reconhecer a nossa dependência total. Precisa-se de unidade com os outros, do sacerdócio, que significa que todo o crente tem acesso. E, claro, do sangue, que é a base de tudo e que torna este acesso possível. E essa citação, nunca confie num homem que não manque, ela é genial para ilustrar o que é a humildade. Ela faz referência a Jacob, lembra? Que lutou com Deus e saiu de lá mancar. Aquele mancar era um lembrete constante de que a força dele não vinha dele mesmo, mas de Deus. É isso. Deus usa as nossas fraquezas, as nossas lutas, os nossos mancares para manifestar o poder dele. Ok, a gente explorou este mapa antigo, mas a grande questão é: e agora? Como é que isso se aplica a nós, hoje? Porque isto não é só uma lição de história, gente. É um modelo para um estilo de vida. Então, vamos traduzir essa jornada do tabernáculo para uma prática do dia a dia. Pensa assim, começar e terminar o dia no altar, entregando a nossa vontade. Depois, purificar-se continuamente na pia, através do arrependimento. Ficar na mesa, em comunhão constante. E, finalmente, manter-se cheio do Espírito para ser um candelabro, para ser luz no mundo. De repente, aquele mapa antigo vira um ritmo diário para viver na presença de Deus. E a gente termina com esta pergunta, para cada um refletir. Se a adoração é uma jornada, onde é que se está no mapa hoje? Talvez seja o momento de estar nas portas a gritar louvores, ou talvez o momento seja no altar, a lidar com a questão da submissão. Ou quem sabe, o desafio seja aprender a ser um candelabro. O mais bonito deste mapa é que ele nos encontra exatamente onde estamos e mostra sempre o próximo passo em direção a ele. Fica a pergunta: onde é que cada um se encontra nesta jornada?